Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira e nós estamos aqui hoje com mais uma videoaula, dando sequência às aulas aqui sobre as normas da APA sétima edição, né? As normas de publicação do Manual da Associação de Psicologia Americana, a APA, na sua sétima edição, que foi publicada agora em 2020. E nessa aula de hoje a gente vai ver especificamente como fazer referências de livros. Aqui está o meu Instagram, caso você queira acompanhar aí mais do meu trabalho nas redes sociais, então @Márcio Borges Moreira, fica aqui o convite. E também fica o convite para você conhecer o Instituto Walden 4, aqui no walden4.com.br. Lá no Instituto nós temos publicações sobre análise do comportamento e práticas psicológicas baseadas em evidência. Nós temos livros digitais, a maioria deles de acesso gratuito, disponíveis no site. Nós temos cursos online também sobre análise do comportamento. A gente tem psicoterapia também presencial e online. E também na área do autismo, nós temos uma equipe que trabalha com crianças com diagnóstico de autismo, de TEA. E especificamente também se você tem problemas relacionados a apresentações em sala, desempenho, ansiedade, relacionadas aí à vida acadêmica, né, que às vezes estressa um pouquinho a gente, medo de falar em público, coisas assim, entre em contato também lá com a nossa clínica no Instituto Walden 4, que talvez nós possamos te ajudar. Bom, começando aqui, esse é o manual da sétima edição da APA, publicado em 2020. Esse aqui é o livro que a gente vai ter como base para apresentar aqui as normas. Essa aqui é a citação completa do livro, né? American Psychological Association, que é a APA 2020, Publication Manual of American Psychological Association, 7th Edition, que é a publicação do manual da APA, né? Do manual de publicação na sua sétima edição, e o DOI aqui, que é um link oficial, um objeto, um identificador desse livro, caso você opte pela versão online. Aproveitando aqui, lembre-se aí de se inscrever aqui no canal, de clicar no joinha para ajudar a divulgar o conhecimento científico e também para você receber mais avisos aí quando a gente publicar outros materiais aqui no nosso canal do YouTube. Bom, todos conhecemos livros desde criança, né? Aqui a gente vai ver uma definição formal e alguns exemplos de livros. Esse aqui é um livro muito conhecido de psicólogos, sobretudo daqueles de abordagem analítico-comportamental, né? Que é o Ciência e Comportamento Humano, do Burrus Frederick Skinner, que é o pai e o criador da análise do comportamento. Aqui é uma capa de uma tradução desse livro, ele foi publicado originalmente em 1953, em língua inglesa, né? O Skinner era norte-americano. Aqui outro livro também bastante conhecido, do Charles Catania, Aprendizagem, Comportamento, Linguagem e Cognição. Aqui é a capa da 4ª edição da tradução, né? Em português também é um livro originalmente publicado em língua inglesa. Aqui a capa da 2ª edição do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, de minha autoria, do professor Carlos Augusto de Medeiros, um livro que tem sido bastante utilizado nos cursos de psicologia em todo o Brasil. Então aqui alguns exemplos de livros específicos aqui da área de análise do comportamento para ilustrar alguns livros que a gente conhece, que a gente usa, que a gente lê durante o curso de psicologia, né? Aqui, bom, mas como que eu posso definir o livro? O que é um livro, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela tem uma definição formal do que se considera no Brasil um livro, né? Então, pelo menos de acordo com a ABNT, né? É uma publicação não periódica que contém acima de 49 páginas, excluídas as capas, e que é objeto de número internacional normalizado para livro, que é o ISBN. O ISBN é a sigla de número internacional normalizado, mais do termo em inglês. Essa é uma definição usada pela ABNT aqui no Manual de Normas Técnicas na NBR 6029. Então, uma característica importante é uma publicação não periódica. Né? O que é uma publicação periódica? Que sai de certos períodos de tempo. Aí. Por exemplo, um jornal é um periódico diário, né? Se você tem um jornal que sai ali todos os dias.
Uma revista como, por exemplo, a revista Veja é um periódico semanal. A revista Veja, ela não é um livro, né? Cada semana sai um exemplar dela, então a gente chama de periódico. A revista Psicologia, Teoria e Pesquisa é um periódico científico, né? A cada intervalo ali, não me lembro de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, sai um novo volume daquele periódico. Ela parece um livro, tem capa, tem as páginas e tudo, né? Mas a gente diferencia ela de um livro porque ela é periódica. O livro é publicado uma vez só, né? Não tem ali uma periodicidade na publicação. Pode até ser publicado em volumes, mas não tem assim, de 3 em 3 meses sai um volume daquele livro, né? E tem que ter no mínimo 49 páginas, excluídas as capas, e tem que ter o ISBN. Então, tendo essas características, eu sei que aquele objeto ali, aquela coisa que eu estou lendo é um livro. Aqui está a referência, caso você queira dar uma olhada aí na norma técnica da ABNT. Autor, aqui para citar um livro nas referências, né, a gente precisa de 4 elementos: o autor, a data, o título e a fonte. Então aqui tem um exemplo retirado do próprio livro da APA, né, Burgess, R, que é sobrenome, que é a inicial do nome, 2019. O título, Rethinking Global Health, Frameworks of Power, é o título do livro, e Routledge, que é o nome da editora, é a fonte. Então aqui a gente tem todos os elementos. A gente tem o autor, as iniciais, né, sobrenome do autor, as iniciais do nome, o ano, o título do trabalho, que vem em itálico, e a fonte, a editora, ou o link para o livro, ou o DOI, que são utilizados aqui como fonte. O DOI a gente vai ver daqui a pouquinho como que funciona. Então, nome, sobrenome, vírgula, inicial, ponto, né, o ano, entre parênteses, aqui o título em itálico e o nome da editora, a fonte aqui. Então, com essas informações, o leitor que esteja lendo o trabalho que eu escrevi ali, ele pode encontrar esse livro se ele tiver interesse e ler também essa obra. Aqui um exemplo, né? Então, o livro Análise do Comportamento Aplicado à Aba, o Reforçamento, de autoria, minha autoria, aqui, Márcio Borges Moreira. Geralmente na capa a gente só tem essas duas informações. Às vezes tem o ano também, né? Mas não tem. Aqui tem, a gente pode ir a logo da editora, do Instituto da Ordem 4, mas às vezes não tem todas as informações. Então é só eu começar a folhear o livro, logo nas primeiras páginas a gente encontra a ficha catalográfica, que é a ficha que contém todas as informações de publicação desse livro, a ficha que os bibliotecários usam, inclusive, para organizar os livros na biblioteca. Tá? Então a gente tem aqui Moreira, Márcio Borges, então tem a indicação do autor, tem o título do livro, Análise do Comportamento Aplicada, tem o local da editora e tem o nome da editora, né? Inclusive, para quem estava acostumado ali, a gente viu no exemplo do livro da APA, quem estava acostumado com a edição anterior, a sexta edição da APA, deve ter sentido falta aqui da cidade da editora, né? Só tem o nome. De fato, na sétima edição a gente não coloca mais a cidade, coloca só o nome da editora. Então aqui tem 206 páginas, tem ISBN, então eu vejo inclusive que é um livro de acordo com as normas da ABNT, né? Então, como que eu vou fazer a referência lá na lista de referências, caso eu cite esse trabalho aqui no texto, no relatório que eu esteja escrevendo, né? Então, aqui na capa a gente já tem título e nome. Na ficha catalográfica eu encontro a data da publicação desse livro. Ele foi publicado em 2019. E ele foi publicado pela editora do Instituto Alden 4. Então, Márcio Borges Moreira, 2019... Análise do comportamento aplicado à aba ao reforçamento, fonte o Alden 4. Então fica assim, né? Essa aqui é a forma correta de fazer a referência de acordo com as normas da sétima edição do Manual da APA. Então eu tenho sobrenome do autor, vírgula, as iniciais MB, né, de Márcio Borges, a data entre parênteses 2019, o título do livro, Análise do Comportamento Aplicada, aba, o reforçamento em itálico, e a editora, que é o Alden 4. Aqui alguns detalhes sobre o autor, né? Então, o nome Márcio Borges Moreira, a gente vai sempre começar com o sobrenome, então Moreira, o último sobrenome,
Moreira, né? Seguido de vírgula, depois da vírgula vem um espaço e eu vou colocar todas as iniciais do nome, as letras iniciais do nome e dos demais sobrenomes. Então, o M de Márcio aqui, ponto, espaço, o B de Borges e ponto. Então, aqui eu referenciei corretamente o nome do autor. Tá? Então, aqui um exemplo correto, com os espaços entre os caracteres gráficos aí, né? Não colar as letras na vírgula ou nos pontos, como nesses exemplos aqui, nem utilizar tudo em caixa alta, aqui em maiúsculo, que fica errado. A data é tranquilo da gente fazer, encontrar da data, então eu vou colocar depois do nome do autor, a data, entre parênteses, então aqui está 2019, coloquei entre parênteses, um pontinho depois, espaço, aí vem o título, né? O que eu tenho que prestar atenção no título? Geralmente igual está escrito no próprio trabalho, mas atentando aqui, às vezes, os títulos, por questões de estilo nas capas, vem tudo em maiúsculo, né? Então a gente não usa tudo em maiúsculo, usa letras maiúsculas e minúsculas, obedecendo regras de nome próprio e nome comum em língua portuguesa, sendo que a primeira letra do título em maiúsculo e as demais tudo em minúsculo, à exceção de nomes próprios. E o título ele vem em itálico, né? Então, análise do comportamento aplicada, que é um nome próprio, tá as primeiras letras em maiúsculo, as demais em minúsculo, e aí o reforçamento, tudo em minúsculo e tudo em itálico, tá? Como destacado aqui nesse slide. E aí depois vem a fonte, que é a editora, então eu pus o título, ponto, espaço, coloco o nome da editora, aqui o Alden 4, ponto, terminou aqui a minha referência. Então esse é um exemplo básico aqui de um livro, primeira edição, um autor só, mas existem algumas variações com relação às características do livro que requerem ali algum ajuste na hora de fazer a referência. A gente vai ver aqui as principais delas, existem muitas outras, né? Mas aqui a gente vai pegar as mais comuns, com isso você resolve aí 90, 95% das citações que você tiver que fazer no seu trabalho. Quais variações são essas? Então, com relação à quantidade de autores, ao número da edição, ao idioma original, ou se é uma tradução, e o tipo do autor, né? Se é uma pessoa física, pessoa jurídica, entidade, coisas assim. Então, vamos ver aqui um exemplo com 2 autores. É um livro aqui, O Registro de Informações em Serviços de Psicologia, Definições, Diretrizes, Boas Práticas e um Pequeno Experimento. É de autoria do Wesley Cavalcante e Márcio Borges Moreira. A gente vai, essa aqui é a ficha catalográfica do livro, tá? Onde nós podemos pegar todas as informações. Vale a pena sempre olhar na ficha catalográfica os nomes, porque na capa às vezes vem o nome reduzido do autor, mas o que vale é o que está aqui. Ó. Então o nome completo, Wesley Queiroz Cavalcante, Márcio Borges Moreira, foi publicado pelo Instituto Alden 4 em 2022. Então, aqui com relação aos nomes, Wesley Queiroz Cavalcante e Márcio Borges Moreira. Então, fica Cavalcante, né, o sobrenome do primeiro autor, vírgula, espaço, as iniciais, aqui as letras iniciais, né, do Wesley, W, ponto, espaço, o que de Queiroz, ponto, vírgula. Aí vem espaço e um ezinho comercial do Cavalcante e Moreira, né, espaço, e aí Moreira, vírgula, espaço, M de Márcio, ponto, espaço, B de Borges, ponto, e aí pronto, está feito aqui a referência dos nomes, né? Então, no final fica assim, né? Cavalcante, vírgula, WQ, vírgula, E Moreira, vírgula, M.B. 2022, ponto, o registro de informações em serviços de psicologia, 2 pontos, definições, diretrizes, boas práticas, um pequeno experimento, em itálico, o título do livro e o nome da editora. Né? Aqui um outro exemplo com um complicador que tem um dos autores aqui, o segundo autor é Carlos Augusto de Medeiros. Então, quando tem essas preposições, fica um pouquinho mais complicado a gente fazer referência, até porque a gente acaba usando de formas diferentes, em diferentes trabalhos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. Então, fica Moreira, vírgula, M.E. até aí sem problema nenhum. Agora, o E Medeiros. Então, no manual da 7ª edição, a forma
mais precisa seria essa aqui, Medeiros, C.A.D, o Dzinho ali no final, né? Como se fosse um outro sobrenome, o do de Medeiros. Tá? Mas há autores que colocam de outra forma, há outras possibilidades também. Inclusive, a maioria dos trabalhos que citam o livro, né, Princípios Básicos de Análise do Comportamento, não colocam o D. Então fica Moreira e Medeiros, o medeiros.ca, né? A sugestão nesse caso ficou na dúvida, tente encontrar citações daquela obra em outros trabalhos já publicados para você ver onde é que fica o D, se coloca, se não coloca. Alguns autores suprimem parte dos nomes para as publicações, né? Eu poderia simplesmente assinar todos os meus trabalhos só com Márcio Moreira daqui em diante, né? Inclusive lá na ficha catalográfica. Então a citação seria só Moreira, M, né? Então fica aqui Moreira, MB, a citação desse que a gente está vendo aqui, e Medeiros, CA, suprimindo o D, a data 2007, né? Princípios Básicos de Análise do Comportamento em itálico, e o nome da editora que é publicado pela editora Artimed. Um outro exemplo aqui do uso, quando tem preposição no nome, né, desse livro, Uma História de Aprendizagem Operante, de minha autoria, do Lucas Couto de Carvalho, né? Então, a gente pode encontrar citações assim, ó, Moreira, MB e de Carvalho. O Dzinho ele faz parte da citação no nome. Então, fica de Carvalho, L.C, do Lucas Couto, né? Uma História de Aprendizagem Operante, título em itálico e o nome da editora. Então, aqui, ó, Moreira, separa o izinho comercial. Então, começa com de Carvalho e o Dzinho, o D, né, minúsculo, vírgula e as iniciais do Lucas, as letras iniciais de Lucas e Couto. Ano, título e a fonte. De 2 a 20 autores, como a gente acabou de ver, a formatação é a mesma. Até 20 autores você cita dessa mesma forma que a gente viu. Você referencia, melhor dizendo, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Efeitos reforçadores da atenção sobre o comportamento humano, é o título do livro. E a gente tem aqui 10 autores. Márcio Moreira, Mona Lima, Agatha Oliveira, Bárbara Lowley, Guilherme Barros, Letícia Noronha, Letícia Cardoso, Natália Silva, Sheila Souza e Vitória Heider. A gente vai lá na ficha catalográfica, pega os nomes como os autores querem ser citados, nomes completos, e aí faz como se fossem, como a gente viu, para 2 autores, né? Então, Moreira, MB, Lima, APF, então todas as siglas ali, ó, de Amona, Priscila, Fernandes, Lima. Então, Lima, A de Amona, P de Priscila e F de Fernandes. Aqui, Agatha Pontes de Oliveira, então, de Oliveira, AP, Lowley, BG, Barros, GM do R, olha só quando a preposição está lá no meio do nome. Então, Guilherme Meira do Rego Barros, né? Aqui, Letícia, então, Noronha, L.D.O, que é a Letícia de Oliveira, e Noronha é o último nome. Cardoso, MIA, aqui da Silva, olha só, isso aqui já tem 3 preposições, né? Então, Natália Maria de Jesus da Silva. Então, fica aqui citado da Silva, Natália M, de Jesus, né? E o da Silva, isso aqui acabou ficando errado, não tem esse da aqui, eu coloco aqui da S ponto, né? Na verdade, esse da S está sobrando aqui. Não existe, que o da Silva já vai para a citação. Então, a gente tem que ficar bastante atento nessas citações aqui, porque é muita coisa, se não prestar atenção, erra mesmo. De Souza, S.V. né, da Sheila Veras de Souza, e Heider, de Vitória Teixeira Heider. Lembrando que no último aqui, né, no penúltimo autor, vírgula, e aí vem o E comercial, e aí o nome do último autor. Não pode esquecer do Ezinho comercial. Então fica bem grande aqui nos sobrenomes, mas essa é a citação completa, né, com os nomes e sobrenomes. De todos os 10 autores nesse caso aqui, o título e data e a fonte. Se o livro tiver de 21 ou mais autores, aí fica um pouquinho diferente, porque a gente não cita todos os autores. A gente vai citar
os primeiros 19 autores e o último. Então, se tiver 25 autores, a gente vai colocar na referência os 19 primeiros nomes e o 25º. Dessa forma aqui, ó. Então, essa citação aqui, que tem mais de 21 autores, a gente coloca aqui os primeiros 19, igual colocou nos demais, só não tem o izinho comercial, então o Littmann, a vírgula, acabou ali, é o 19º. Aí a gente coloca 3 pontinhos, né? E o nome, sobrenome iniciais do 25º, sei lá quantos autores tiver, do último autor aí do trabalho, e o ano, e aí fica igual à citação. Né? Edições. Então é comum que um livro, depois de algum tempo, os autores queiram aprimorar, atualizar, e aí cada vez que um livro tem alguma partezinha dele alterada, ele é publicado novamente, mas ele tem que ser diferenciado da primeira vez que ele publicou. Então, cada vez que se altera um livro, se publica ele colocando uma nova edição. Então, a gente tem um exemplo aqui do Princípios Básicos de Análise do Comportamento, Moreira e Medeiros, de 2007, a primeira edição. E aí eu e o Carlos Augusto de Medeiros, a gente melhorou, né, refinou, atualizou esse livro e republicamos ele aí pela ArtMed também em 2019, tá? Com muitas modificações. Então, na própria capa, aqui nem sempre aparece na capa, mas nesse caso a gente tem já a indicação de que esse segundo aqui é a segunda edição, ele é diferente do primeiro, é o mesmo livro, né, em termos do conteúdo geral, mas ele foi reformulado. E na hora de fazer a referência, se eu li a segunda edição, eu tenho que citar, tenho que informar para o meu leitor que o que eu estou citando no meu trabalho é a segunda edição, porque podem ter informações que são divergentes ou até mesmo discrepantes entre as obras. Caso não tenha na capa, eu checo lá na ficha catalográfica, então dá para ver aqui a segunda edição, como é que fica a citação. Então a gente tem aqui comparando a primeira edição e a segunda edição. Nome dos autores, a mesma coisa, né? Moreira, MB e Medeiros, C.A. A gente tem aqui a primeira edição é de 2007, a segunda edição é de 2019. O título do livro é o mesmo, né? Citado aqui em itálico, referenciado em itálico, só que da segunda edição em diante, né? Pode ser segunda, terceira, quarta, mas da segunda edição em diante, a gente coloca ao final do título o número da edição. Então, o número 2, aqui o azinho que identifica a ordem, então segunda edição, o edição a gente põe com ED, ponto, põe isso entre parênteses e não fica em itálico esse parênteses com a segunda edição, né? Como você pode ver aqui, ó, o título é itálico, mas o parênteses aqui não é itálico, ponto, e aí o nome da editora ArtMed, que é a mesma editora, né? Nesse caso é a mesma editora, poderia ter sido publicado por outra editora e mudaria então a editora também, mas nesse caso é a mesma, então ArtMed. O próprio manual da APA, isso que a gente está fazendo essas videoaulas aqui, ele está na sua 7ª edição, né? Então, a gente, ao citar o manual da APA, eu devo indicar que se eu estiver citando essa edição, que é a 7ª. Aqui, só para ter uma ideia, ó, a primeira edição do manual da APA, ela foi publicada em 1952. Depois, em 74, a segunda edição. 83 veio a terceira edição. 94, a quarta edição. 2001, a quinta. 2009 a sexta, que era o que a gente vinha usando até pouco tempo, né? E em 2020, aqui está 2019, mas o ano correto mesmo é 2020, saiu a sétima edição da APA. Então, na hora de citar, eu vou citar aqui, né? Ao final do título, eu coloco 7ª edição, para identificar qual edição eu estou me referindo. Lembrando que em português a gente usa, né, o A ou o O ali para primeiro, segunda, terceiro, né, para identificar a ordem em sobrescrito, mas no manual, se você for consultar, porque está em língua inglesa, então é o ponto TH, no caso aqui de 7, que é de 7th, né, o final da norma, e não tem o sobrescrito.
né? Então, só atentar aí, às vezes, se você estiver lendo um trabalho que está em inglês. E com um detalhe que esse manual da APA foi traduzido e publicado pela Artimed já. Ele está de 2022, você encontra, então vale a pena inclusive adquirir. No manual, mesmo sendo em português, eles não fizeram essas adaptações da língua, né? Ela continua como exemplo colocando com TH, não fizeram ajustes nesse sentido. Talvez você esteja sentindo falta aqui do nome da editora, mas a gente vai ver já por que não está, essa referência está correta, a gente vai ver por que logo aqui nesse próximo item, que é como citar instituições, né? Uma coisa é citar Márcio Borges Moreira, outra coisa é citar uma instituição. A APA é uma instituição, o nome do autor nesse caso, entre aspas, aí é a instituição. Então, aqui, ó, o autor, quando é assim, geralmente tem muitas pessoas que escreveram, mas se publica como autoria da instituição. Então, nesse caso, quem é o autor? American Psychological Association, aí não tem abreviatura, né? É o nome completo, então é diferente de quando é uma pessoa física, né? O ano continua igual. Aqui, publicação do manual, 7ª edição, o título em itálico, a 7ª edição em não itálico, mas com um detalhezinho aqui que não tem o nome da editora. Por quê? Porque a editora do manual é a própria APA. E no manual diz o seguinte: se o nome da editora for igual ao nome do autor, no caso de instituição, você suprime, né? Ficaria assim, aqui eu coloquei em vermelho só para destacar, mas se eu fosse colocar o nome da editora, repetiria o nome. Então a APA sugere que você simplesmente suprima para não ficar repetindo informação. Então, quando eu olho uma referência de livro e não tem aqui a referência, o nome da editora, eu vou entender que a editora tem o mesmo nome do autor ali, American Psychological Association. Tem um detalhezinho dessa referência aqui que está ficando cada vez mais comum com a digitalização, né, dos livros, que é esse livro aqui, ele tem um DOI, que é um identificador digital de documento, é como se fosse o CPF do livro, como cópia digital pode ter muitos sites e espalhar para tudo quanto é lugar. Os livros eles podem ter esse DOI, que é um documento de identidade dele, é um link que leva para a página oficial daquele livro ali, para não ter dúvida se você está pegando, por exemplo, se tivessem diferentes PDFs de um mesmo livro, se você está baixando de fato o original. O original está nesse link aí que é o DOI, né? Então, quando o livro tem o DOI, a gente tem que colocar o DOI na referência. Então, a referência certinha do manual 7ª edição é essa que a gente está vendo aqui na tela com o DOI. O DOI ele é composto por esse prefixo aí, https://doi.org/, que é o site que gerencia isso, e um segundo elemento que é o número propriamente dito, esse 10.1037/, esse é o identificador do livro da APA, é o CPF dele, digamos assim. Outra variação com relação aos livros são traduções, que é muito comum também a gente ter, né? Grandes clássicos que foram publicados em outras línguas são traduzidos para o português, ou também para outras línguas, obviamente, né? Mas no nosso caso, que geralmente é mais comum de inglês para português. Um exemplo aqui, o livro Ciência e Comportamento Humano. Aqui do lado esquerdo a gente tem a capa do Science and Human Behavior, que é o livro publicado originalmente pelo Skinner, lá em 1953. E esse livro foi traduzido pelo professor João Cláudio Todorov aqui para o português, né? E se eu li o livro em português, eu tenho que, na minha referência, citar o que eu li. Eu não posso ler o livro traduzido e citar o livro em inglês, né? Por quê? Porque a tradução pode ter algum problema, a gente tem que sempre referenciar exatamente a obra que a gente leu, né? Para que não haja confusão. A ciência, uma característica importante dela é a confirmação e a possibilidade de checagem das informações. Então, se eu estou dizendo que o Skinner disse alguma coisa e eu li o livro aqui traduzido, eu tenho que dizer que eu li esse livro traduzido, porque pode ser que tenha suprimido alguma informação, tenha tido algum problema de tradução. Aqui a tradução não é uma tradução do que o Skinner disse, não é o que ele disse especificamente, né? Então tem que se indicar isso.
Outro exemplo aqui, a Behavior Modification e Modificação do Comportamento, aqui do Joseph Peer. Então, também aqui é um exemplo de tradução de um livro bastante famoso. O próprio manual da APA, né, a gente tem aqui do lado esquerdo aqui a capa do manual original, publicado em inglês, e aqui a capa da tradução do manual publicado pela Artimed em 2022. Então, como é que fica? Como é que eu indico a tradução? Primeiro, fui lá na ficha catalográfica do livro publicado pela Artimed, da tradução, e tem lá na ficha catalográfica a tradução Daniel Bueno. Então, o original, qual a diferença do... Como é que eu indico a tradução? No título, dentro do parênteses, sem ser itálico, eu coloco as iniciais. Veja que não, aqui eu não inverto a ordem, eu coloco as iniciais na ordem do nome mesmo, é Daniel Bueno. Então eu ponho D.Bueno, trad, ponto, o trad de tradução. Né? Se tiver em inglês vai ser de translator, né? T-R-A-N-S, ponto. E um detalhe, como é da 7ª edição, eu coloco ponto e vírgula e adiciono também 7ª edição. Então essas informações adicionais vão todas dentro desse parênteses aqui, após o título. Então essas são as principais normas aí do manual da 7ª edição com relação a livros. Espero que tenha ajudado. Lembrando de novo, se não clicou ainda, clica no joinha e ativa o sininho ou clica no inscrever-se aí para você poder acompanhar o canal e também ajudar a divulgar. Quanto mais você clica, dá joinha, compartilha, mais o algoritmo do YouTube vai ajudar a espalhar conhecimento científico para outras pessoas. É isso, obrigado, espero que tenha que seja útil para você nos seus trabalhos acadêmicos. A gente se vê no próximo vídeo, até mais.